Saudações pessoal, sejam bem-vindos ao canal Biomed. Pessoal, hoje nós teremos uma aula bem resumida sobre o retículo endoplasmático. Meus queridos, o retículo endoplasmático é uma organela membranosa que faz parte das células eucariotas. Na aula passada, quando falei da classificação, o resumo da classificação das células, eu falei que uma das diferenças entre a célula procariota e eucariota reside no fato das células eucariotas possuir organelas membranosos. Meus caros, é importante realçar que o retículo endoplasmático faz continuidade com o envoltório nuclear. Se formos observar aqui na nossa figura, é possível destacar o núcleo e, por sua vez, um conjunto de rede que vai fazer continuidade com o envoltório nuclear. E se formos destacar na imagem, é possível observar duas regiões que vão constituir esse mesmo retículo. Temos a parte que é constituída por um conjunto de rede de cisternas e a outra parte que é constituída por um conjunto de tubos finos. Ou seja, existem dois tipos de retículos endoplasmáticos, que é o retículo endoplasmático rugoso, que destaco neste momento a cor azul, nós chamamos de retículo endoplasmático rugoso, e o retículo endoplasmático liso, meus caros. Então já vai anotando aí os dois tipos principais de retículos endoplasmáticos que nós podemos encontrar. Quais seriam as diferenças entre o retículo endoplasmático liso e o rugoso? Meus queridos, nós podemos aqui observar essas três imagens, em que a primeira imagem e a última imagem que estou a destacar neste momento foram retiradas do microscópio eletrônico. É uma representação a partir de um microscópio eletrônico. E temos esta imagem que encontramos entre as duas, que na verdade mostra um esquema que associa esses dois tipos de retículos. Então, se formos anotar nesta mesma imagem, é possível destacar o núcleo nesta região. E em volta do núcleo, temos aqui um conjunto de membranas que vão dar continuidade. E temos essa primeira porção que corresponde ao retículo endoplasmático rugoso e temos a segunda porção que corresponde ao retículo endoplasmático liso. Então, muito simples, muito fácil e superficial. Se formos anotar, a parte que corresponde ao retículo endoplasmático rugoso, é possível observar alguns pontos pretos aqui. Esses pontos aqui, na verdade, representam ribossomas. Então já vai anotando uma das diferenças. O retículo endoplasmático rugoso apresenta ribossomas aderidos na sua estrutura e que são responsáveis por esta rugosidade. Daí que também o retículo endoplasmático rugoso é também chamado de retículo endoplasmático granular. Muito simples e superficial, enquanto que o retículo endoplasmático liso também é chamado de retículo endoplasmático agranular. É muito importante destacar que a presença de ribossomas no retículo endoplasmático rugoso é uma das principais diferenças comparativamente ao retículo endoplasmático liso, que não apresenta estes ribossomas. Olha, meus caros, se for observar essas duas imagens, estas duas imagens, esta que destaco neste momento e esta que destaco neste momento, essas duas imagens possuem diferenças. Esta imagem, por exemplo, ela nessa região da última imagem, a terceira imagem, que eu destaco neste momento, é possível observar alguns pontos. Esses pontos são ribossomas. É por isso que nós designamos este retículo de retículo endoplasmático rugoso, diferentemente do retículo endoplasmático liso, que não possui esses ribossomas, mas sim possui um conjunto de tubos, né? Uma tubulação bem fina. Estão a perceber, meus caros? E nós sabemos que, na verdade, esta organela ela é membranosa, é constituída por membranas. E, na verdade, existe um espaço, né, que é responsável por armazenamento de substâncias, em alguns casos, que nós chamamos de lúmen. Por exemplo, aqui no retículo endoplasmático liso, podemos ver aqui dentro desses tubos que temos um pequeno espaço. E esse espaço nós chamamos de lúmen do retículo endoplasmático, que em alguns casos tem a função de armazenar substâncias, como o caso de algumas proteínas. Está a perceber, meus caros? Então, dando continuidade,
O retículo endoplasmático rugoso possui ribossomas. O retículo endoplasmático liso não possui ribossomas. Outras diferenças têm a ver com as funções. O retículo endoplasmático rugoso possui ribossomas e nós sabemos que os ribossomas são responsáveis pela síntese de proteínas. Daí que resulta a principal função do retículo endoplasmático rugoso é a síntese de proteína. Muito simples, muito simples. Retículo endoplasmático rugoso tem a função de sintetizar proteínas. Porém, existem outras funções também que estão associadas ao retículo endoplasmático rugoso, como o caso de glicosilação. O retículo endoplasmático rugoso também pode realizar os fenômenos de glicosilação. Meus caros, o retículo endoplasmático liso ele é responsável, tem a principal função, síntese de lípidos, muito simples e superficial. Porém, pode exercer outras funções também, como o caso de desintoxicação celular, meus caros. Muito simples e superficial. Então já vai escrevendo, pega a sua caneta, pega o seu papel e vai escrevendo. Retículo endoplasmático rugoso tem a função de síntese de proteínas. Principal função, retículo endoplasmático liso sintetiza o quê? Lípidos. Estão a perceber? Simples como tal. Porém, existem outras funções que podem ser exercidas por esses dois tipos de retículos, como é o caso da glicosilação, no caso do retículo endoplasmático granular ou rugoso, e também no caso do retículo endoplasmático liso, pode também realizar a desintoxicação celular, né? Muito simples, muito simples. Retículo endoplasmático liso pode realizar o processo de desintoxicação. Sendo assim, meus caros, vamos a um exercício bem rápido, de uma maneira bem flexível. Olha, este exercício aqui foi retirado do exame de admissão da UEM, ou a Universidade Eduardo Mondlane. Esse exercício foi retirado do exame de Biologia de 2022, tá? Então já vai procurando este exercício e vamos resolvendo de uma maneira mais simples. Olha, meus caros, o que diz o exercício? Nas células podem ser encontrados dois tipos de retículos, sendo um deles o liso e o outro rugoso. Sobre as funções dos dois tipos de retículos, pode-se afirmar que a linha A. O rugoso está relacionado com o processo de síntese de açúcares. B. O liso tem como função a síntese de proteínas. C. O liso é responsável pela produção do oxigênio. D. O rugoso tem como função a síntese de proteínas. E. O rugoso é responsável pela produção do oxigênio. Meus caros, este exercício é muito simples, é uma banana. Meus caros, a opção correta é a linha D. Obviamente, o retículo endoplasmático rugoso é responsável pela síntese de proteínas. Muito fácil, muito simples. Então, meus caros, o nosso resumo termina por aqui. Então, nos vemos na próxima aula com promessa de mais vídeos, de modo a facilitar a compreensão desta matéria. Então, meus caros, estamos juntos. Tchau.